iniciarmos essa mensagem. O tema desta mensagem é: você já lutou com Deus? É uma pergunta. Você já lutou com Deus? Eu quero meditar nesse texto, em mais um texto, para nós compreendermos o que quer dizer isto. Algo que no primeiro momento parece estranho, impossível, algo fora realmente de qualquer compreensão. Mas, homem, eu quero te dizer algo. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos decidir o que nós queremos. Para muitos, esse momento é um momento de luta. Para a maioria. Para aqueles que já possuem a sabedoria de Deus, esse momento é mais tranquilo. Mas não quer dizer que seja fácil. Daí a pergunta: você já lutou com Deus? Aqui nós temos a história desse homem chamado Jacó. Nós temos a narrativa bíblica que Deus chamou Abraão, que se chamava Abrão, mudou o nome para Abraão, significa pai de multidões, abençoou esse homem e falou: através de você muitos serão abençoados, muitos, mais do que as estrelas no céu. E Abraão então gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú. Nós estamos vendo a história de Jacó, que teve nesse momento o nome mudado para Israel. Aqui surge Israel. E Jacó então teve os seus 12 filhos, mais uma filha. Esses 12 homens deram origem às 12 tribos de Israel. Mas a vida de Jacó teve alguns pontos altos e alguns pontos baixos, como todos nós. Um ponto fundamental, um momento fundamental foi este. Para você entender, Jacó estava voltando para casa depois de anos que ele saiu de casa, saiu da casa dos pais, porque era um enganador, um falso, havia enganado o pai, um pai idoso, que não enxergava mais, ele enganou o próprio pai, e por conta disso, enganou o irmão falou que ia matá-lo, ele foge então de casa, vai para uma outra terra, ali ele fica anos. Depois desses anos, ali se envolve em várias situações, arruma 2 mulheres, mais algumas servas dessas mulheres, que tomou também como esposa, que era o costume da época, filhos, riquezas. Mas chegou a hora de voltar, chegou a hora de confrontar a verdade, o passado, olhar no olho. E nesse retorno, então, ele passa por esse local, a Bíblia chama aqui, que ele diz que vai atravessar o rio Jaboque, ou Val de Jaboque. E há momentos em nossas vidas, amados, que nós precisamos enfrentar a realidade. E nesse momento, só resta nós, eu e Deus, você e Deus. A Bíblia diz que Jacó então passou as suas esposas, passou os seus filhos, passou os seus bens e ficou ele sozinho. Sozinho. É a hora da verdade. E nós temos que passar por essa hora. Por mais que a gente fuja, porque nós, seres humanos e o gênero masculino, é especialmente teimoso, nós somos teimosos, orgulhosos, mas precisamos lutar. Tem um momento de confronto. O texto diz então que ele permanece naquele local e durante a noite, diz aqui o texto 24, mas ele ficou para trás sozinho. O primeiro ponto que eu quero que você marque aqui: sozinho. Por mais que alguém possa te ajudar, por mais que alguém possa orar por você, possa te orientar, te dar apoio moral, te dar apoio financeiro, te dar instrução, o caminho é individual. Ok? Entendem isso? Tem coisas que nós precisamos andar com o cônjuge. Quem é casado, precisamos fazer com o cônjuge. Coisas que precisamos fazer com os filhos, com os pais, com o pessoal do trabalho. Mas a nossa caminhada, ela com Deus, ela tem momentos onde nós estaremos sozinhos com Ele. E estando ele sozinho, apareceu um homem, começou a lutar com ele, e passou a noite lutando. E uma passagem estranha, obscura, você começa a ler, é estranho, principalmente quem lê a primeira, segunda, terceira vez, mas com a passagem aqui dos versículos, vai ficando claro. Então ele compreende. E aquele homem que estava lutando com Jacó, percebendo que Jacó não ia abrir mão, não ia deixá-lo embora, então o fere, toca na sua coxa, ele fica então
ferido. A Bíblia diz que, terminando aquele contexto, ele vai, então, sai dali mancando. Mas o fato é que chegou um ponto que Jacó falou, eu não vou te deixar aí. O homem falou, cara, deixa eu ir embora. E depois que nós entendemos que ele estava lutando com Deus, nós entendemos o que estava acontecendo. Porque, pare e pense comigo, será que é possível nós lutarmos de igual para igual com Deus? Quem acredita nisso aí? Nós podemos lutar com Deus, isso é um fato. Nós podemos lutar com Deus, fazemos isso muitas vezes. Quem sabe você está lutando agora com Deus, está resistindo, está endurecendo o coração. Deus já falou, Deus já orientou, Deus já deu a palavra, deu a direção e nós continuamos resistindo. É possível lutar com Deus, sem dúvida. Obviamente não é possível vencê-lo. E foi o que estava acontecendo aqui. Jacó estava lutando e Deus, então, ali, essa manifestação de Deus, a teofania, como diz aí os estudiosos, a manifestação de Deus ali, diz, olha, vou embora. Porque se eu ficar aqui, né, passou a noite e você continua lutando comigo, você não vai me vencer, eu não vou te matar, porque se quisesse já teria feito, estou indo embora. E Jacó então cai em si, ele fala, não, me abençoa, se você não me abençoar, eu não vou, você tem que me abençoar. E nesse momento, é interessante o texto, diz aqui, ó, versículo 26, então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Jacó, ele percebeu que, por mais que ele lutasse e resistisse, a bênção só poderia vir de Deus. Por mais que ele resistisse e lutasse, ele entendeu isto. Mas o fato, então, é que as coisas com Deus não funcionam como nós queremos. Elas funcionam como Ele quer, como a palavra ensina, como os princípios que Ele deixou nos ensinam. Então, das duas, uma, ou ele mudava de atitude, ou Deus iria embora. E sabe que muitos de nós já deixamos passar a oportunidade em relação a Deus. E sabe você que está assistindo, sabe você que está aqui presencial, já deixou passar algumas oportunidades, lutou com Deus e Deus se foi. Não no sentido que Deus abandonou, mas perdeu uma oportunidade. E é isso que estava para acontecer com Jacó. Aí Jacó então fala, não, o Senhor precisa me abençoar. E é interessante o versículo 27 que diz assim, aí um homem perguntou, como você se chama? Ora, peraí, ele estava lutando com Deus, né? A ideia é essa, né? Aí Deus não sabia o nome dele? Por que foi feita essa pergunta? E, aliás, o que essa pergunta tinha a ver com a história? Sabe que nós precisamos responder algumas perguntas em nossa vida. A pergunta mais importante que nós precisamos responder em nossa vida é, quem é Jesus, o Cristo? Essa é a pergunta mais importante que alguém pode responder na sua vida. Quem é Jesus para você? Jesus é um profeta? Jesus foi alguém que passou pelo mundo trazendo ensinamentos bons? Jesus é o teu Senhor? Jesus é rei? Jesus foi alguém que morreu por você? Jesus é uma lenda? Jesus é uma história bem feita somente? Quem é Jesus? Essa é a primeira pergunta. E entre outras perguntas que nós precisamos responder é quem nós somos. Alguns que dizem que nós temos 3 imagens. Aquela imagem que as pessoas conhecem de nós, certo? Aquela imagem que nós temos para um círculo mais íntimo, e a imagem que nós temos de nós mesmos. E em tudo isso, faz o seguinte, pergunta para o teu irmão assim, olha no olho dele e fala assim, quem é você? Pergunta para ele, quem é você? Fala assim, não dorme não. Ok? Está friozinho, está gostoso, né? Mas agora é a hora. Jacó passou a noite lutando. E muitas vezes nós lutamos com sono. Interessante isso. Nós começamos a orar e nós dormimos. Quem já fez esse propósito de orar de madrugada?
e nós dormimos. Fazemos o propósito de ler a Bíblia, e nós começamos a ler e dormimos. Eu não sei se alguém aqui está acompanhando as Olimpíadas pela madrugada, mas se alguém faz o propósito de acordar para assistir determinada modalidade ou esporte de madrugada, acorda e assiste de boa. Agora, se nós acordarmos para fazer qualquer outra coisa relacionada a Deus, há uma luta, há uma resistência, isso não é natural. Agora são 8:45. Quem de nós estaria dormindo aqui em casa? Dificilmente, não é normal nós termos sono nesse período. Se você está tendo sono, é algo que é uma luta, isso não é à toa. No caso de Jacó, apareceu. Agora pode vir de outra forma. Uma circunstância no trabalho, uma dor de cabeça, um sono, um desânimo, uma tristeza. Mas nós precisamos lutar. E o texto nos diz então que foi feita uma pergunta. E eu lhe pergunto nessa noite, porque Deus nos pergunta: quem é você? E Jacó entendeu e ele responde. Ele era Jacó. Você sabe o que significa o nome Jacó? Oi? Enganador. O nome Jacó significa enganador. Ele recebeu esse nome porque eram gêmeos, era ele e Esaú. E o texto diz que quando Esaú nasceu, o primeiro nasceu, Jacó estava pendurado no calcanhar dele. E aí deram o nome para ele de Jacó. Enganador. E naquele contexto era muito claro a importância do nome. Não é como hoje. Hoje, como é que é o nome? Vou Copa do Mundo, Neymar, né? Eu gostava Michael Jackson, né? Naquele contexto, o nome tinha um símbolo muito forte. Muito forte. Tanto é que você vai perceber que Deus muda o nome de algumas pessoas na Bíblia. O nome fala de identidade. Identidade. Quem é você? Jacó respondeu: eu sou enganador. Deus quer saber de você, quem você é. Eu sou hipócrita, eu sou mentiroso, eu sou irado, eu sou corrupto, eu sou cruel, eu sou violento, eu sou medroso. Porque Deus, Ele deseja restaurar a nossa identidade. Amém? Todos nós, na nossa caminhada, nós tivemos momentos onde a nossa identidade foi ou fortalecida ou distorcida. Infelizmente, na maior parte do tempo, a nossa identidade foi distorcida. Infelizmente. Mas Deus, Ele quer restaurar a nossa identidade. Ele falou: não, você vai ter o nome mudado. De enganador você se tornará Israel, príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus e vence. Interessante, né? Porque quando você vê um nome com El no final, Joel, Daniel, Ezequiel, Abimael, e por aí vai, El é Deus. Então é alguma coisa a Deus, né? Por exemplo, Daniel é Deus é meu juiz. Interessante, né? Você vê como que os nomes tinham um significado. É igual Ias no final, Isaías, Obadias, Malaquias, Ezequias, Adonias. O Ias também significa Deus, é uma outra forma. Então, perceba o quanto é importante a identidade. Quem é você? Quando ele diz: eu sou Jacó, eu sou enganador. Cara, eu estou aqui, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão. Se você acompanhar a história, ele enganou o sogro, ele foi enganado pelo sogro. Pensa um rolo. Pensa sua vida enroscada, lascada. Era a vida desse homem. Mas se você olhar, estava tudo bem. Estava com bens e posses, 2 mulheres, filhos. Estava voltando bem. Quem viu Jacó sair de casa, como se diz, com a mão na frente e outra atrás, e voltando agora cheio de riqueza, fala: nossa, o cara está bem. Olha, esse aí tá, o cara prosperou. Mas ele sabia que não era verdade. Ele sabia que precisava mudar de atitude, de vida, de identidade. Restaurar o que Deus sonhou para ele. Porque o que Deus sonhou para ele é o que disse lá para Abraão, o seu avô. Sabe, amados, que nós precisamos ter esse momento. Aí vai depender se nós fomos
como a maioria, nós vamos lutar, vamos resistir, vamos, não é bem isso, não é bem por aí, você está apelando, é muito radical, não é bem, não precisa, porque nós homens somos assim, homem é assim, sabe por que eu sei? Porque eu sou homem, a gente, não precisa. Quem aí trabalha com EPI, né, tem o Nilton aí que é técnico de segurança, tem mais alguém? Né, o cara tá lá em cima, né? Aí, cadê eu cinto? Tá aqui, do lado, né? Tá aqui, eu sinto aqui. Pô, não precisa, a gente é assim, não é verdade? A gente é assim, nós homens somos assim. Você já foi no médico esse ano? Fez um check-up? Não precisa. Nós somos assim, turrões, teimosos. Mas glória a Deus que o Senhor transforma e muda a nossa vida. Amém? O fato é que esse homem sai dali com... Eu só vou terminar essa parte para ler outro texto. Ele sai dali com duas características. Ele tem o seu nome, a sua identidade mudada, Israel, e ele sai mancando. Então nós vemos que muda o nome e muda a forma de andar. Isso simboliza que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos a nossa identidade sarada, curada por Deus, a nossa forma de andar, ela muda. A nossa caminhada é outra. A nossa postura muda. Isso é uma verdade. Não é algo religioso. Agora você vai usar tal roupa, você vai falar, você faz o seguinte, você fala, quando a coisa é boa, você fala glória a Deus, né? Quando a coisa é mais, fala aleluia, né? Quando é coisa ruim, você fala misericórdia, né? Vai criando a gíria, né? Um jargãozinho, né? O gospelzinho. O vaso, né, Eric? Chama de vaso. Ô vaso, onde você está, vaso? Né? Quem é de fora não entende nada, né? Não é isso que é mudar de vida, não é isso que é mudar postura, mudança de atitude. É algo interno, algo profundo. E tanto é verdade que a descendência dele entendeu que, ao longo dos séculos, eles não mais comiam aquela parte do animal, porque foi onde Deus tocou. Agora eu quero falar para você de outro homem que também lutou com Deus. O cara, pensa um cara com potencial, um homem com potencial, um homem com conhecimento, um homem estudioso, um homem que tinha tudo para dar certo, mas ele tinha um problema. Ele lutava com Deus. E sabe como que ele lutava com Deus? Como a maioria de nós, ele servia a Deus do jeito dele. Quem já ouviu falar num camarada chamado Saulo? Levanta a mão aí, vamos ver. Saulo, camarada, a maioria aqui não ouviu falar. Quem já ouviu falar de Paulo? Conhecido como São Paulo. Quem já ouviu falar? Inclusive, domingo, né? O que foi aquilo, né? Rapaz, sapecaram São Paulo, misericórdia. Rapaz, o que foi aquilo? Meu Deus do céu. Não, vamos mudar de assunto, porque não faz jus a um homem de Deus que foi Paulo. Meu Deus, tinha que mudar esse nome. O que é isso? Mas vamos lá. Vamos focar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 26. Atos 26. Atos, capítulo 26. Paulo está nos contando a sua história. História essa que originalmente está no capítulo 9. Mas agora ele está contando a história. O que aconteceu com ele. Capítulo 26 começa aqui no versículo 1. Então Paulo está preso, para você entender o contexto, Paulo aqui está preso. Já há décadas convertido, já há algum tempo convertido, aqui ele está preso, certo? E quem foi Paulo? Para você entender antes, Paulo se chamava Saulo, foi outro cara que teve o nome mudado por Deus. De Saulo virou Paulo. E quem que era Saulo? Saulo foi um cara criado aos pés de Gamaliel. Mas quem é Gamaliel? Não adiantou nada, né? Não sei o que é Gamaliel, né? Gamaliel, na época, era a maior referência de rabino, de mestre da lei. Imagine uma faculdade, uma universidade aí, alto nível. Gamaliel era mais. E Paulo foi escolhido porque naquele contexto era escolhido, né? Eu quero, não, escolhido. Paulo foi escolhido e foi educado, instruído aos pés de Gamaliel. Um homem com potencial, um homem que sabia o grego, o hebraico.
um homem que chegou na Grécia, estando ali no meio dos epicureus, dos estoicos, ele começou então a falar, pregar, debater com eles. Um homem que levou o evangelho à Europa, um homem que trouxe um crescimento. A maior parte dos livros do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Olha o potencial desse homem. Mas esse homem, antes de ter um encontro com Deus, ele lutava com Deus. Olha o que diz aqui, versículo 1. Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Então Paulo estendeu a mão, fez a sua defesa, dizendo o seguinte: rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor. Ele continua aqui, ele vai contar a história dele. 3, especialmente feliz porque o Senhor me conhece muito bem, o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Ele era judeu. 4, todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Ele era um homem conhecido, Paulo, e respeitado. Diz aqui ainda, ó, eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. Era elite. Diz aqui, ó, e agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adora a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Versículo 9. E Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. Olha o que ele diz aqui. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus quando eram condenados à morte. Eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Esse era Saulo. Um homem que ele julgava servir a Deus. Ele fazia tudo isso porque ele entendia que estava servindo a Deus. Ele servia a Deus do seu jeito. Eu lhe pergunto, como é que você serve a Deus? Porque se você está aqui hoje, é porque você crê em Deus, certo? Você tem temor a Deus, nós temos, estamos aqui, é um culto, né? Não sei quantos graus estão marcando aí agora no ambiente. Frio, você poderia estar em casa, na verdade, fazendo outra coisa. Poderia estar com a esposa, né, abraçadinho e tal. Uma jantinha, né, um caldinho, alguma coisa assim. Mas você está aqui porque você crê em Deus. Mas a questão é, Tiago escreve, olha, você crê em Deus? Que bom, parabéns para você, negão. É isso aí, lindão. O diabo também crê, ele sabe o que Deus pode fazer. E aí, mudou alguma coisa? A questão é, como nós servimos a Deus? Será que nós servimos a Deus como Ele determina que o façamos? Paulo, ele entendia que servia a Deus, com rigor, com todo zelo. Ele viajava para outra cidade, atrás do povo, perseguindo. E olha que aquele contexto, a viagem, como é que era a viagem naquele contexto? A cavalo, né? A pé. Mas olha que interessante, ele continua aqui no versículo 12, Paulo continuou, foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, glória a Deus que sempre tem um mas na nossa vida, glória a Deus. A gente está seguindo a nossa vida, achando que estamos fazendo tudo certo, mas... E é a hora de nós atentarmos, é a hora de nós acordarmos. Mas Deus, ele intervém. A questão é, o que eu vou fazer? Quem sabe Deus está intervindo na sua vida nesses últimos dias. Deus está te despertando, Deus está te chamando. Você diz, mas eu estou bem. Olha o que diz aqui, mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia, então meio-dia para não ter dúvida, né? Foi à noite, estava turvo, se confundiu, não, foi meio-dia, para não ter conversa, ok? Meio-dia. Olha o que diz aqui, veio do céu uma luz mais brilhante que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só que legal aqui. Não adianta você se revoltar contra mim. Dependendo da versão da Bíblia, vai dizer, por que você está lutando contra mim?
Por que você se revolta contra os meus aguilhões? E ele pergunta, então eu perguntei, quem é, Senhor? Ou seja, ele não conhecia Deus. Saulo não conhecia Deus. Um homem que julgava servir a Deus, não conhecia Deus, lutava contra Deus, resistia a Deus. Eu te pergunto, você tem resistido a Deus? Quando nós cedemos às tentações sexuais, cedemos às tentações materiais, cedemos às tentações do caráter, mentimos, enganamos, estamos resistindo a Deus, porque todos nós sabemos, temos a plena convicção do que é certo e errado, mas nós resistimos. A pergunta é, até quando vamos resistir? Até quando? Jacó chegou um momento e ele entendeu, ele acordou para a vida, falou, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu não quero mais isso para a minha vida não. Um homem que ganhou, trabalhou, produziu, ganhou riqueza, ganhou bens. Saulo, jovem, influente, ele tinha acesso direto às autoridades, as autoridades falavam, ó, você quer? Então peraí, ó, pega essa carta aqui, vai lá para Damasco e traz o pessoal preso. Tinha acesso às autoridades, tinha conhecimento, mas de nada adiantava, ele estava lutando contra Deus, e o próprio Deus intervém. Então eu perguntei quem é o Senhor, e o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Sabe, amados, que o Senhor Jesus nos ensina algo muito interessante, que é o seguinte, ele diz nos evangelhos, que aquele que comigo não ajunta, espalha. Olha só o que Jesus diz. Ele diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Perceba que não há um meio termo, não há uma situação aqui de camuflagem. Ou eu estou ajuntando com Jesus, ou estou espalhando. Essa é a questão. E um dia ele vai perguntar para mim diretamente, eu estarei diante dele, e ele vai perguntar, ou melhor, ele vai dizer, você ajuntou comigo? Venha para junto de mim. Ou ele vai dizer, você espalhou. Não, mas eu nunca fiz nada de errado, não. Você juntou? Não ajuntei, então você estava espalhando. Perceba que nós somos confrontados pela palavra a tomarmos uma posição. Jacó lutou a noite toda. Poderia ser a vida toda. Na verdade, aquela noite foi um momento curto, de anos que ele estava lutando. Anos que era para ele ter voltado para casa. Anos que ele era para ter voltado, pedido perdão para o pai, pedido perdão para o irmão. Anos. Aquele momento foi o auge. Foi a última oportunidade. Saulo era um homem que lutava contra Deus, mas Deus é misericordioso. Amém? Você pode falar assim, obrigado Jesus, pela sua misericórdia. Deus sabia que Saulo queria servi-lo, mas estava totalmente enganado. E aí Deus dá essa chance para Saulo, estende a mão para ele. Dessa oportunidade, é o que Deus fez comigo, faz com você. Deus sabe a tua intenção, mas de boa intenção, como diz por aí, boa intenção, o inferno está cheio. Daí que Deus nos orienta, fala, olha, para a direita, é para a esquerda, tem aquele texto que nós declaramos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha, o que o pastor faz? Essa analogia usada ali por Davi, que era pastor de ovelhas, ele conduz. A questão é, eu deixo Deus me conduzir ou não? Essa é a questão. Estava conversando com o pastor Linso, esse fim de semana, sobre algumas situações, alguns momentos, e comentando essa questão da hombridade de homens e tal, da dificuldade de muitos, em entender, em obedecer, sabe a direção, mas não vai, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Meu irmão, nessa noite, e daqui a pouquinho eu já vou terminar, já está acabando, de tudo que foi dito aqui, o mais importante é, obedeça a Deus, obedeça a palavra, não questione ao Senhor,
E com certeza, eu tenho convicção que você já sabe, lá no teu íntimo, você já sabe muita coisa. Quem sabe algumas orientações, algumas direções você ainda não tem, está pedindo a Deus, está perdido, mas Deus vai te orientar. Mas com certeza, muita coisa Deus já te falou, já te orientou. Mas há uma resistência. Ah, mas eu não quero. Ah, vou ter que abrir mão. Ah, o que vão falar, o que vão pensar, como é que vai, vai ser difícil. E vamos deixando. Vamos deixando. Eu pergunto, você já lutou contra Deus? Esse é o tema? Ou quem sabe você está lutando nesse momento com Deus? Há pessoas que vivem lutando com Deus. Deus fala, perdoa. E o homem diz, não perdoo. Deus fala, perdoa. Não perdoo. Deus está falando, obedeça. Não obedeço. Obedeça. Não obedeço. Deus está falando, joga fora. E a pessoa fala, não jogo fora. Joga fora. Não, não vou jogar. Meus irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus cuida de nós. Mas nós só podemos viver o que Deus tem para nós se nós nos acolhermos debaixo das suas asas. O Salmo 91 fala, né? Aquele que está debaixo, na sombra do Altíssimo, se esconde abaixo das asas da sombra do Altíssimo. Interessante porque Jesus, olhando Jerusalém, ele chorando, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, como que eu gostaria de cobrir vocês, cobri-la. Assim como a galinha cobre os seus pintinhos. Deus, Ele quer nos cobrir, nos guardar, nos proteger, mas isso somente para aquele que obedece ao Senhor, obedece a sua palavra. E glória a Deus, porque eu creio que nós já estamos no caminho. Amém? Estamos no caminho. E se permitirmos, o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, força e coragem para continuarmos obedecendo. E quanto mais você largar a mão, quanto mais você abandonar, quanto mais você deixar essa tranqueiraiada para trás, você pode ter certeza, a tua caminhada será mais leve, mais tranquila, mais poderosa. O autor aos Hebreus escreve, para nós continuarmos correndo a nossa carreira, nos desvencilhando de tudo o que nos faz pecar. Abandona. Está pesado, abandona. Eu quero orar contigo nesse sentido. Você que está aqui comigo, você que está de longe. Não sabemos quanto tempo temos em nossa vida. Então não vamos mais lutar contra Deus. Vamos lutar, sabe contra quem? Contra quem devemos lutar? Contra quem devemos lutar? Contra o esqueleto, né, que invadiu o castelo de Grayskull, né? Lembra? Quem que é dessa época aí? Contra quem devemos lutar? Oi? Quem você acha? Ninguém, nem? O inimigo de Deus. Também, nossa luta, Paulo escreve aos Efésios, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os espíritos malignos, mas a nossa maior luta, aquele cara que está lá no banheiro com você. Opa, não, lá no meu banheiro tem ninguém comigo? Não tem, tem você lá. Aquele cara que está lá na cama com você. Aquele cara que está no trabalho. Eu sou o maior inimigo, você é o maior inimigo. O seu maior inimigo não é o diabo. O diabo é o inimigo, mas ele não é o maior. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos o nome de Jesus, o diabo bate em retirada. Agora, a nossa carne, a gente vai arrastá-la até o dia que fomos transformados por Deus. Nós vamos arrastar essa carne e ela não sossega, ela não dá sossego, até o dia que nós fomos completamente transformados por Deus. Nossa carne não sossega. Concluímos, com a graça de Deus, esses dias o curso, Comunicação, Sexo e Dinheiro. Uma das coisas que é falada é sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Isso não acaba nunca, nunca estamos satisfeitos, nunca está bom. Então, meu irmão, lute contra você. Entregue-se a Deus e Ele fará as maravilhas, Ele fará o melhor. Amém?
Você crê? Amém? Vamos fazer como Jacó. Ou melhor, vamos fazer melhor do que Jacó, melhor do que Paulo. Não vamos perder tempo. Se Deus está te confrontando, diga: é isso mesmo, eu aceito, eu me arrependo. Abandone qualquer imagem, qualquer aparência que você aprendeu ao longo da vida a sustentar. Deixe Deus transformar a sua vida. Amém?